Amém, meus amados irmãos. Que leitura maravilhosa e quanto a nos ensinar. Aqui, meus amados, há uma passagem que não deve passar despercebida. Quando Paulo ele prega, que ele chega em Bereia, ele fala uma frase lá no capítulo 11, né, no versículo 11, aonde ele diz: Eis que estes são mais nobres dos que o de Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Amados, é notório que vemos muitas pessoas hoje em dia, como diz o texto, que estão dando ouvidos a doutrinas de demônios, que dão ouvidos a palavras distorcidas que não estão na Bíblia, seguindo e servindo um Deus que não é o Deus da Bíblia, pois se deixam levar por aquilo que outras pessoas falam, são ludibriadas, são enganadas. Mas a culpa não recai somente sobre aquele que os engana. A culpa também recai sobre aquele que não examina as Escrituras. Nós, meus amados, precisamos, quando alguém for pregar a palavra de Deus, quando alguém abordar algum assunto polêmico da palavra de Deus, sobre a ressurreição, ou sobre a morte, ou sobre a vinda do Senhor Jesus, ou a respeito dos dons espirituais, qualquer assunto relacionado à palavra de Deus, nós devemos sim buscar nos aprofundar e saber se aquilo que esta pessoa está ensinando, se aquilo que ela está pregando é o que o Senhor Jesus nos mandou ensinar. Pois o nosso papel é passar adiante aquilo que Jesus nos ensinou. Porque muitas vezes as pessoas pegam texto fora de contexto, usam passagens para enganar o povo. Ora, dizem que o Velho Testamento foi abolido, mas pegam textos do Velho Testamento para arrancar dinheiro das pessoas, para usurpar, dizendo que o devorador vai entrar na vida da pessoa, dizendo que se ela não for fiel, Deus vai pesar a mão. Amados, Deus entregou o seu único filho para morrer por nós. Tudo o que acontece nas nossas vidas, amados, muitas vezes são sementes que nós semeamos, são consequências em nossas vidas. Deus não precisa pesar a mão sobre ninguém. Deus não é um Deus tirano. Deus é um Deus de misericórdia, amados. Se o mundo está passando por catástrofe ecológica, por exemplo, o homem plantou para si. Quando Deus anunciou na sua palavra aos seus profetas, nas revelações do Apocalipse, querido, não é porque Deus ia fazer acontecer, é porque ele sabia que os homens iam cavar para si. Quando ele fala de terremoto, quando ele fala de guerra, quando ele fala que o amor se esfriaria de quase todos, que os homens andariam de um lado para outro, como ele falou em Daniel, que a ciência se multiplicar, Deus só nos revelou aquilo que estava para acontecer, porque o homem estava trilhando, caminhando para isso, irmão. O homem destrói a natureza, o homem maltrata, o homem se tornou ganancioso. Não precisa Deus pesar a mão, porque as consequências
cai sobre o ser humano. E aí por diante, irmãos. Então, cuidado, irmãos, com essas palavras, com essas ameaças dentro de culto, que Deus vai pesar a mão sobre você, que Deus vai te castigar se você não fizer assim, que Deus vai pesar a mão sobre a tua vida se você não fizer assim, daquele jeito, do outro jeito. Misericórdia, irmão. Um Deus que entrega o seu próprio filho não precisa pesar a mão sobre nós, queridos. Se vivemos uma vida desregrada, não nos alimentamos direito, não nos cuidamos direito, enfermidades aparecem. Mas não foi porque Deus botou a enfermidade, irmão. É porque muitas vezes a gente não se alimenta direito, não tem uma vida regrada, não cuida da saúde. Misericórdia, irmão. Deus, ele te ama. Deus, ele te ama. Ele sabe que você é imperfeito, ele sabe que eu sou imperfeito. Por isso ele entregou, por isso que a salvação é pela misericórdia, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós só temos que buscar a Deus para que a nossa vida, para que nós venhamos nos tornar melhores, para que a gente venha andar nos caminhos do Senhor, para que a gente venha tentar buscar mudança dentro de nós, para pedir que Deus nos ajude a mudar, nos ajude a transformar, porque nós não queremos ser igual ao mundo, porque o mundo jaz do maligno. Amém, meus amados? Então, quando fores a algum lugar e ouvires uma palavra, alguém se levantar, como muitos se levantam em profecia, ameaçando, colocando ameaça na vida das pessoas, profetizando coisa ruim, você passa a mão e diz: está amarrado em nome de Jesus. Não permite isso na tua vida, não, meu amado. Examine as escrituras. Não deixam que te falem texto fora de contextos. Por isso é que Paulo ele fala que os bereanos eram mais nobres que os de Tessalônica, porque examinavam nas escrituras se tudo aquilo que estava sendo dito, que estava sendo falado, era exatamente como estava. Amém? Eu tenho que parar por aqui, porque senão o vídeo fica muito longo. Mas eu gostaria de falar mais sobre esse assunto e entrar ou em outras partes, querido. Amém? Nós agora vamos fazer a oração da fé.